Olá, boa noite. Começa agora o Integração Regional aqui no portal RC1. Boa noite para você que nos acompanha nesta sexta-feira. E você confere agora as principais reportagens do nosso programa. Museu da Região mantém viva a história da ferrovia. Você já ouviu falar em ossos de vidro? Um adolescente de Barra Bonita tem essa patologia e você vai conhecer a história dele. Aqui em Dois Córregos, um morador surpreendeu as mulheres com uma homenagem nesta semana que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. E no quadro Negócios que Dão Certo, o professor Ricardo Mangili nos traz dicas de como empreender. E a economia. Nós vamos saber os reflexos da pandemia para o nosso bolso e também para o governo. Dia 21 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. E para isso, nós trouxemos para você uma série de reportagens com crianças, adolescentes e pais que convivem com a Síndrome de Down. Essas e outras reportagens você confere a partir de agora, aqui no Integração Regional. A partir de agora, na Cultura e Portal RC1, Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. A apresentação de Karina Cato e Daniele Varandas. Olá, boa noite para você que acompanha o Integração Regional. E no nosso último programa você viu uma campanha de arrecadação de alimentos, leite e fralda que a Paróquia Santo Antônio realiza lá na Barra Bonita. E hoje você vai descobrir quem foi ajudado por esta campanha, né, Dani? É isso mesmo, Karina. Você vai conhecer agora a história do João Paulo, um adolescente de Barra Bonita que tem 16 anos e desde que nasceu, desde o ventre da mãe, sofre de uma doença, de uma patologia conhecida como ossos de vidro. Ele já teve muitas fraturas desde o nascimento e por isso a mãe agora pede a doação de leite, fralda e também produtos de higiene. Eu estive na casa do João Paulo, conversei com ele, conversei com a Luciana e vocês vão acompanhar a história de vida do João, uma história, Karina, de superação. Acompanhe com a gente na reportagem. E o Integração Regional dessa sexta-feira veio até a casa da Luciana e também do João Paulo, ele que tem uma patologia que é conhecida como ossos de vidro, mas é a Luciana quem vai dar os detalhes pra gente, né, Lu? Gostaria que você explicasse pra gente qual é essa patologia do João Paulo. Certo. Então, gente, o João Paulo tem uma síndrome, né, que se chama ossos de vidro, como ela colocou, e ele tem, assim, muitas fraturas, muitas dificuldades de ser locomovido, tem que ter muito cuidado com ele, porque ele quebra com facilidade. E, assim, é bem difícil tomar conta do João, né, hoje. Tá com 16 anos, né, e vem sofrendo bastante com fraturas, com dores e outras coisinhas a mais. E essa patologia, ele já nasceu com ela ou você descobriu depois? Não, ele já nasceu com ela. Eu estava grávida, aí descobri as fraturas dele dentro da minha barriga ainda, né? Os médicos falavam que não era nada, mas eu vinha escutando os estalos dentro da minha barriga e quando ele nasceu ele tinha mais de 16 fraturas. Ele já nasceu com essas 16 fraturas? Isso. E desde então foi uma luta para você, Sim, né? Sim, desde então começou a nossa luta, né? Porque aí nós fomos pro Hospital Estadual Bauru, né? E lá a gente confirmou que ele tinha essa patologia e foi aonde ele começou o tratamento e faz tratamento lá até hoje. E qual é o tratamento que ele faz? Que tipo de tratamento ele faz para essa patologia? O tratamento dele é ortopedia, né, que é a parte que cuida da parte óssea dele, né, que inclui cirurgiões, né, e todos os médicos que tratam desse tipo de patologia, né, inclusive médico de vista, tudo inclui todos os médicos. E como que foi para você, Lu, lidar com isso? Como tem sido para você lidar com isso? Porque o João, né, apesar de toda a limitação dele, ele é feliz, ele é um menino alegre, é corintiano, a gente vai falar com ele depois, mas ele é super fã do Corinthians, né? Mas como que tem sido para você essa rotina diária dele? Como é a rotina do João? Assim, tem sido assim, aprendizado, né? A cada dia que passa, porque cada dia eu aprendo mais, que eu não sei tudo ainda. Então, assim, a gente vai se descobrindo, né, de pouquinho. Mas, assim, é bastante difícil, sim, né? Porque requer muitos cuidados, né? Sobre alimentação,
cuidado ao dar banho, não pode mais sair da cama para tomar banho, toma banho na caminha mesmo, com lenços umedecido. Então, assim, tem sido difícil, bastante difícil. E você conta com ajuda ou você faz tudo sozinha? Assim, em casa, eu faço tudo sozinha. É só nós dois, né, João? E ele me ajuda, né, para poder, assim, porque ele sente bastante dor ao mexer com ele. Mas é tudo eu sozinha, não tenho quem me ajude. E Lu, você falou, né, a respeito da alimentação do João. O que ele come hoje? Como é a alimentação do João? Então, o João, assim, ele sempre comeu bem, né? Hoje, não sei se é por conta das dores, muitas medicação, o João vem se alimentando de frutas, né, legumes, assim, bem pouco, mas vem. E tomando o suprimento que ele toma, que é o Pediassure. Ele só toma o Pediassure? Só o Pediassure. E uma lata de leite, né, desse Pediassure é super cara, tá em torno de R$80 uma lata. Isso. E uma lata dá para quantos dias? Hoje tá dando para um dia, né? É uma lata por dia. Uma lata por dia. Lata por então, dia. Bom, é dificultoso mesmo, é muito bem, dificultoso, né? Muito. E por isso, gente, que nós aqui estamos fazendo um apelo para você aqui do Integração Regional, você que queira ajudar o João, ajudar a Lu, não é, Lu? Pode fazer a doação de leite aqui no portal RC1, também na Rádio Cultura Regional. Além do leite do Pediassure, o que mais o João precisa, Lu? O João faz uso de fraldas, né? Fraldas, lenços umedecidos, sabonete líquido, essas coisas do dia a dia dele, que a gente gasta bastante. Produtos de higiene também. Isso. Bom, agora vocês vão conhecer o João Paulo, ele que tem 16 anos. João Paulo, fala aí pra gente no Integração Regional, que time você torce mesmo? Corinthians. Corinthians. E qual o jogador que você mais gosta do Corinthians? Cássio. Gil. Jô. Você conhece todos, então, lá do Corinthians. Já sabe tudo sobre os corintianos, né? O time do Corinthians. O Walter, que mora lá em Jaú. Walter mora em Jaú. Uma graça, né, Lu? Que delícia, né? Meu anjo. Seu anjo, com certeza, né? João Paulo, você tem algum sonho? Qual? Meu maior sonho é construir nossa casinha. Minha mãe vai falar. Sua mãe vai falar? Uhum. O que, Lu? Gente, Pegou de surpresa? faz isso que eu sou. João Paulo, você já passou por várias cirurgias, não é mesmo? Uhum. E agora você falou que tá com uma fratura também, né? Vai ter que fazer outra cirurgia. Mas tá firme e forte ainda, confiando em Deus, né, João? Uhum. Então, gente, esse é o João Paulo, para você conhecer um pouquinho a história dele. Então, a gente gostaria que você nos ajudasse aí. A Lu tá aqui, ficou emocionada, né, Lu? Mas é isso, como nós estávamos falando agora há pouco, o João Paulo é um anjo mesmo e merece tudo de bom, né, Lu? Sim, e a com mãe certeza. também, porque a mãe é uma guerreira, né? Você é sozinha, né, Lu? Não tem quem te ajude, né? Financeiramente Isso, também, porque né? o pai se recusa a ajudar, né? O pai já falou que não vai pagar pensão, né? E como eu disse, o tratamento dele é muito difícil, porque ele requer todo o cuidado possível, né? Tudo diferente da gente. Uhum. Então, assim, os gastos são maiores, né? Com medicação, né? E outras coisas. Então, é bastante difícil. Então é isso, você que está assistindo a Integração Regional agora, sentiu no seu coração que você deve ajudar o João Paulo, tanto, né, com alimentação, né, Lu, com o leite, Pediassure, né? Também as fraldas tem que ser a Pampers XG, Isso, né? porque ele é alérgico. Isso, e produtos de higiene pessoal. Podem entrar em contato com a gente no Integração Regional, no nosso Facebook, no nosso Instagram, também aqui na Rádio Cultura Regional, que nós vamos fazer chegar até o João Paulo. João, foi um prazer te conhecer, viu? Tá bom? Um beijo no seu coração. E olha, eu prometi pro João que eu vou trazer um presente do Corinthians para ele. E eu vou filmar você recebendo o presente do Corinthians, que nós vamos mostrar com exclusividade aqui no portal RC1 Integração Regional. Obrigada, Lu. Eu que agradeço vocês. Imagina. E desculpa que eu me emocionei. Não, quem que não se emociona com uma história linda dessa, não é mesmo? Então você conheceu um pouquinho da história do João. Vai chorar também, João, agora com a mamãe chorando? Não. Como que você chama a sua mãe? Vida. Ah, que lindo. Ele chama a Lu de vida, né? E a Lu chama ele de amor. Que coisa mais linda, né, Lu? É um amor incondicional que a gente tem, com certeza, de Deus. Por isso que a gente
né, tem tanta força Sim, assim que vem de verdade. Deus e vem deles também, né? Verdade. Aí você conheceu a história do João Paulo, aqui de Barra Bonita, ele que tem uma patologia conhecida como ossos de vidro. Olha só que história comovente do João Paulo, realmente ele precisa muito do nosso apoio, da nossa ajuda e se você puder contribuir, né, Dani? É isso mesmo. O João Paulo, ele usa um suplemento chamado Pediassure. Uma lata, Karina, custa em torno de R$80 e como nós vimos na reportagem, dá para apenas um dia. E é essa alimentação que o João Paulo precisa, também frutas, que é o que ele consome no momento. E também, claro, produtos de higiene pessoal, lenços umedecidos e fralda Pampers, tamanho XXG. Então você que está acompanhando a Integração Regional, conhece alguém que queira contribuir, que queira ajudar, é só entrar em contato com a gente aqui no portal RC1, também na Rádio Cultura Regional, que nós vamos fazer chegar até o João Paulo essas doações. Fazer o bem sem olhar a quem. Com certeza, e a gente pode ajudar e fazer a diferença na vida do João Paulo. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia, com Karina Cato e Daniele Varandas. Na semana que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, viu, Dani? Uma pessoa ilustre aqui de Dois Córregos chamou a atenção. Você já conferiu aqui no nosso programa a história do Lazinho, um advogado que tem mais de 15 conjuntos e todos, né, Karina, de uma cor só. Ele usa a roupa toda de uma única cor. E o que ele aprontou agora na semana do Dia da Mulher, hein? Verdade. Eu vou pedir até para o Kaique Longato colocar as imagens da primeira reportagem que nós fizemos. O Lazinho estava lá de laranja, no mesmo banco da praça, aqui no centro de Dois Córregos, e ele chama muito a atenção. Então agora você vai conferir o que ele aprontou para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, olha só. Hoje a Integração Regional veio até o centro de Dois Córregos para te mostrar uma figurinha carimbada que você já conheceu aqui no nosso programa. Olha quem está aqui. Todo de cor de rosa, uma homenagem especial. Dá uma viradinha aí, Lazinho. Opa! Pro Dia das Mulheres, nós que estamos nesta semana tão especial pra gente. O nosso último programa já foi voltado para as mulheres e agora a gente vai conversar com o Lazinho que está prestando uma homenagem, é isso? As mulheres, a todas as mulheres. Infelizmente a minha eu não tenho mais, mas vale para todas. Com certeza vale para todas. E de onde que surgiu essa ideia de fazer toda essa roupa cor-de-rosa? Era justamente para comemorar esse Dia Internacional? Para homenagear as mulheres. Eu fiz para isso mesmo. Inaugurei ela para homenagear as mulheres de Dois Córregos e de todo o Brasil, né? E o que você tem percebido andando na rua essa semana, todo de rosa, com esse dizer atrás aí da tua camisa? Hoje eu precisei ir no banco, lá 14 mulheres pediram para tirar fotografia. 14 mulheres? 14 mulheres, uma queria tirar, a outra queria atrás. E foi assim, viu, o dia todo hoje. E todo mundo gostou aí da sua roupa? Todo mundo falou bem dela. E o seu Lazinho realmente conseguiu arrancar sorrisos das mulheres em Dois Córregos. A Maria Lúcia até parou a moto para prestigiar a homenagem. Nossa, muito especial para nós, né? Eu já tinha ido embora, virei o carteirão e voltei, porque achei muito importante isso daí para nós mulheres aqui de Dois Córregos. Você passou e voltou para olhar de pertinho. Para olhar de pertinho, ó, parabéns, tá muito chique, não? Nós mulheres estamos ficando importantes aqui nesse Dois Córregos. Tá até na roupa do Lazinho. Até na roupa dele, ó, dá uma virada aí, Lazinho. Vira aí, Lazinho. Em homenagem às mulheres, um rosa, é rosa mesmo, ó. Gostou? Tá aprovado? Muito aprovado, parabéns. É isso aí, então fica aqui o registro do Integração Regional, nós que nos sentimos também homenageadas com essa sua roupa cor-de-rosa, já contamos a sua história uma vez e agora para mostrar então a homenagem do Dia Internacional das Mulheres, o conhecido Lazinho aqui de Dois Córregos, todo de rosa dos pés à cabeça, inclusive o sapato para você, mulher, que acompanha a Integração Regional. Até a próxima, continue acompanhando o nosso programa. Dá um beijo para a mulherada aí. Um beijo para todas as mulheres de Dois Córregos, do estado e do Brasil. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia, com Karina Cato e Daniele Varandas.
E agora é hora de falarmos de empreendedorismo e você já sabe quem é o responsável por nos ensinar tudo deste universo. É isso mesmo, o professor Ricardo Mangili hoje nos traz dicas de planejamento para como ser um bom empreendedor. Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Ricardo Mangili no Integração Regional no portal RC1. Seguindo o nosso preceito de como se tornar um empreendedor, um microempreendedor, eu vou deixar aqui mais 2 dicas importantes para vocês. Primeiro, entenda-se sobre planejamento estratégico. O próprio nome fala, estratégico. Qual é a estratégia? Ou quais são as estratégias que você vai utilizar no seu negócio? Primeiros passos, ter contato direto com o seu cliente. Segundo passo, manter esse contato com o cliente. Terceiro passo, pessoal qualificado para atender esse cliente. Lembre-se que hoje, independentemente da pandemia, você pode atrelar o seu produto, o seu serviço, a marca do seu negócio na internet. E isso requer apenas um posicionamento, atenção. Porque a internet você pode usar ela a seu favor, na sua região, no seu estado, no seu país e até mesmo no mundo. Tendo pessoas capacitadas para escrever conteúdos apropriados, indicar a melhor utilização do seu produto, indicar o melhor consumo do seu produto ou do seu serviço. Façam pesquisas internas com os seus colaboradores, principalmente no quesito se entende o propósito da sua empresa. Porque é muito importante você vender e entregar um produto ou um serviço com qualidade, desde a venda até a chegada ao cliente e principalmente até o consumo do cliente. Uma outra coisa muito importante, que eu sempre recebo perguntas, a questão do networking. O que é o networking? Nada mais é do que sua rede de relacionamento. É muito importante que você utilize os dados cadastrais que você tem do seu cliente, os dados cadastrais que você tem das pessoas que já consumiram o seu produto e o seu serviço. E sempre, uma vez por semana ou uma vez por mês, sempre mandando um alô para o seu cliente, se o produto está sendo bem servido, se tem alguma dúvida e, obviamente, oferecer novos produtos. Lembre-se, toda simples reunião que você vai participar com fornecedores, com empresários ou com alguém da sua área, se você não faz isso, participe, procure a associação comercial da sua cidade, procure se integrar e se interagir com outros negócios. E é nessa hora que você tem que entregar o seu cartãozinho de visita. Isso é muito importante. Assim você disseminará o seu produto, o seu serviço, a sua marca e principalmente o nome da sua empresa. Não se esqueçam, cartão de visita hoje é um símbolo nacional do networking. Networking nada mais é do que você criar uma rede de relacionamento através das suas redes sociais, das mídias sociais, o seu e-mail. O cliente tem que saber que você existe. O cliente tem que saber que você compartilha dos mesmos sabores e prazeres do consumo do seu produto. É muito importante que você tenha motivação para que isso faça com que o cliente tenha cada vez mais vontade de adquirir o seu produto. Eu sou o professor Ricardo Mangili e a gente volta na sequência, no outro programa, com mais dicas empreendedoras. Você sabia que em Dois Córregos existe um museu histórico ferroviário? É o Museu José Leopoldo Barros Nogueira, que foi inaugurado em 1887 e funciona no prédio lindíssimo da estação ferroviária. E nós vamos conhecer e viajar neste espaço aqui no Integração Regional. Confira com a gente na reportagem. O prédio da estação ferroviária foi inaugurado em 1887. No ano seguinte, passou a ter o primeiro ponto do ramal de Jaú. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E o prédio da nova estação, assim, dessa forma que a gente vê hoje, foi inaugurado em 1912. Muitos anos se passaram e em 2016 o prédio foi reformado e inaugurado o Museu Ferroviário Histórico. E é esse que eu quero que você conheça com a gente aqui no Integração Regional.
Museu Histórico Ferroviário José Leopoldo Barros Nogueira nos convida a fazer uma viagem pelo tempo e a valorizar a nossa história. Dois Córregos tem uma história muito íntima relacionada à ferrovia, né? E o desenvolvimento da cidade se deu muito por conta da ferrovia. E por conta dessa história, quando a prefeitura conseguiu o prédio da estação para o município, a intenção era reformar e contar um pouco da história da ferrovia por intermédio do museu. A gente recebeu um acervo muito grande da Simone Nogueira. O pai dela tinha sido telegrafista da ferrovia e ela fez essa doação, e com essas peças a gente conseguiu começar o museu. Tem muitas peças da ferrovia e tem algumas peças da história de Dois Córregos. Então ele é um museu histórico e ferroviário Leopoldo Barros Nogueira. E por conta dele ser o pai da Simone, que fez a doação das peças, daí a prefeitura quis fazer uma homenagem para ele também. O que as pessoas encontram nesse museu, Dani? Encontra muito da história da Ferrovia Paulista, né? Um pouco da FEPASA, que adquiriu a Ferrovia Paulista nos últimos tempos, né? Tem muita revista, um acervo muito grande de revista Manchete, que para pesquisa, né? Elas ficam mais guardadas, mas para exposição. Tem os telégrafos, toda a história do telégrafo e peças da história dos habitantes da cidade, né? Contando um pouco da história, a história do município é muito relacionada com a da ferrovia. E daí vem a importância de manter um local como esse. É um prédio lindíssimo, né? As pessoas que gostam de ferrovia, da história ferroviária, que tem os apaixonados, eles gostam, todo mundo sabe de Dois Córregos, todo mundo gosta, todo mundo quer visitar, e o museu está aqui para contar um pouco dessa história. E aqui no Museu Histórico Ferroviário, as pessoas têm acesso a mais de 5.000 itens, objetos, tudo da época da ferrovia. Tem uniforme, tem máquinas de escrever, tem lampião, telefone, toda a parte documental da época que a estação foi criada aqui na cidade. Ou seja, a pessoa tem acesso à nossa história e a gente não pode se esquecer disso, já que faz parte do nosso progresso e do nosso desenvolvimento. O Museu Histórico e Ferroviário é um importante espaço de aprendizagem, mas agora, neste período de pandemia, o museu tem novas regras. É obrigatório o uso de máscara, o álcool gel fica disponível na entrada e o fluxo de pessoas é reduzido. Mesmo assim, vale a visita para conhecer esse ponto turístico de Dois Córregos. A estação em si, ela é linda, ela é maravilhosa, né? Ela é uma das mais bonitas da região. E dentro dela, então, nós temos o Museu Ferroviário, que durante as aulas, quando em não tempos de pandemia, né, as crianças elas vêm muito para este local, porque é um local histórico, é a história da cidade, então os professores aproveitam para dar uma aula dentro do museu. E a visitação, nós recebemos bastante gente de fora também, que chegam na cidade, porque na verdade a estação é o principal cartão postal da nossa cidade, né? A nossa matriz, a nossa estação. Então tem a curiosidade de vir
fazer o passeio, dar uma olhadinha, que ela é muito bonita, e também entra para ver o nosso museu. Nesse período de pandemia, tem havido todo um controle, certo? Como tem funcionado a visitação nesse momento? Isso, nós abrimos há pouco tempo por causa da pandemia, né? Reabrimos, e com muito álcool gel e só 4 pessoas em cada visitação. Então tem esse controle, as pessoas que quiserem participar podem vir com tranquilidade, está sendo tudo muito bem controlado. Isso, nós estamos fazendo toda a higienização mesmo do prédio e quando as pessoas chegam, bastante álcool gel e também, como eu te disse, somente 4 pessoas durante a visitação. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia, com Karina Cato e Daniele Varandas. Estamos em meio a uma pandemia do novo coronavírus e a economia tem sido muito afetada por tudo isso que tem acontecido. E hoje o economista Paulo Afonso vai falar sobre o pagamento do auxílio emergencial e os gastos do governo com esse anúncio. Ele explicou direitinho tudo o que tem acontecido na nossa economia e a realidade que temos vivido, olha só. Olá pessoal da Integração Regional, tudo bem? Sou Paulo Afonso, economista, professor universitário. Uma segunda rodada do auxílio emergencial deve ser pago agora no mês de março, socorrendo aí, né, boa parte da população que ficou sem renda devido à pandemia. Com isso, volta a discussão em torno do teto de gastos. O governo ele vai cumprir o teto de gastos? Por que isso gera nervosismo no mercado financeiro quando o governo fala em pagar uma nova rodada do auxílio emergencial? O Brasil tem dinheiro para pagar esse auxílio? O que o teto de gastos tem a ver com isso? Então, o teto de gastos ele é um limite de gastos ligado à inflação, criado para ajudar a controlar a dívida pública. O teto de gastos ele foi aprovado em 2016, e, em linhas gerais, ele determina aí um limite de gastos para o governo. Ele foi instituído por uma emenda na Constituição e que estabelece que os gastos do governo pelos próximos 20 anos, ou seja, até 2036, eles devem crescer de acordo com a inflação de um ano para o outro. Isso significa que o governo federal, ele não pode criar um orçamento maior que o ano anterior, mas somente fazer a correção de acordo com a inflação. Então, se a inflação no ano de 2020, por exemplo, foi de 3%, o orçamento para o ano de 2021 ele poderá ser 3% maior. Então, dentro desse orçamento maior, existem os orçamentos de cada um dos ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, o Judiciário Federal, o Congresso, o salário de servidores, como professores, profissionais de saúde e outros. E também os benefícios sociais, como aposentadorias, abono salarial, seguro-desemprego, investimentos como os de infraestrutura também entram nessa conta aí. O importante é que a soma de todos esses gastos respeite o limite de crescimento da inflação. É possível que alguma despesa cresça mais, mas desde que haja corte em algum outro lugar, para que todos possam continuar cabendo sob o mesmo teto. E aí começam os problemas, porque uma parte dos gastos do governo é definida pela Constituição, não pode ser mudada, São as chamadas despesas obrigatórias, que são gastos fixos mensais, a maioria deles referente ao quadro de funcionários da máquina pública. Nelas estão as aposentadorias, benefícios sociais, salários dos servidores, que crescem conforme cresce o número dos beneficiados. As despesas obrigatórias, elas já somam mais de 90% do orçamento e seguem aumentando, puxados principalmente pela Previdência Social.
O resultado é que, se o teto não sobe, tem que haver cortes. E eles só podem ser feitos nos 10% restantes, onde estão as despesas chamadas discricionárias. Aí entra tudo, de investimento, de gastos com limpeza, conta de água, energia, bolsa de estudo, incentivo à pesquisa, modernização de hospitais, construção de estradas, o custeio geral da máquina. O texto do teto de gastos, ele estabelece algumas regras específicas. As despesas com educação e saúde, por exemplo, eles devem crescer pelo menos o equivalente à inflação, mas podem superar essa taxa desde que ocorra um corte em outras áreas. O reajuste do salário mínimo, fonte aí de grande discussão na elaboração do texto, também mudou a sua regra e não pode mais ser reajustado acima da inflação. Então, a crise ocasionada pela pandemia, no entanto, impôs a necessidade de uma série de gastos adicionais. Somente o auxílio emergencial, por exemplo, consumiu em 2020 algo em torno de 294 bilhões de reais. E também, em meio a esse novo cenário, cresceu a pressão por mais gastos discricionários, principalmente com investimentos. A verdade é que o cumprimento do teto de gastos ele tem se tornado cada vez mais desafiador. Para isso, será essencial fazer reformas que permitam a flexibilização ou a queda das despesas obrigatórias. Isso porque, além das despesas obrigatórias já estarem bastante elevadas, então representam mais de 90% dos gastos, a expectativa é que com as regras atuais elas continuem crescendo, exigindo aí que as despesas discricionárias caiam demasiadamente, para que o gasto como um todo respeite o teto. Assim, é importante as reformas estruturais, de modo a conter o crescimento do gasto obrigatório e reduzir a percepção de risco com relação à economia brasileira, o que seria importante para a permanência do cenário dos juros baixos. Não respeitar o teto dos gastos pode levar à possibilidade de impeachment. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele até alertou o Bolsonaro sobre furar o teto de gastos. Ele disse que o presidente ficará numa zona sombria, caso gaste mais que o permitido. Em outras palavras, o político ele estaria cometendo crime de responsabilidade fiscal e poderia sofrer um impeachment. Vale lembrar que a ex-presidente Dilma sofreu impeachment devido a crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, Bolsonaro deve tomar cuidado com suas ações, já que ele busca a reeleição. Ok, pessoal? Se você tiver algum assunto que queira saber mais, manda pra gente. Ok? Abraço e até a próxima semana. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia, com Karina Cato e Daniele Varandas. Dia 21 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down e nós preparamos reportagens especiais para você sobre este tema, com histórias emocionantes, né, Dani? É isso mesmo. Durante o mês de março, você vai conhecer crianças, jovens, adolescentes e pais que convivem com a síndrome de Down. Este mundo mágico, cheio de amor, cheio de carinho e com certeza traz muita felicidade para todos. Você vai conferir com a gente na reportagem. Síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de 2 cromossomos no par 21, o menor cromossomo humano, possuem 3. E não se sabe por que isso acontece. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Laura, tenho 20 anos, sou mãe do Francisco, que tem síndrome de Down de 2 anos. Nós descobrimos a síndrome de Down do Francisco na gravidez. Nós fizemos um exame morfológico e deu a translucência nucal aumentada. Foi aí que começaram as investigações para ver se realmente Francisco tinha síndrome de Down. Meu médico disse que eu teria que fazer um exame invasivo ou um exame de sangue. Eu optei não fazer nenhum dos dois, porque para mim não importava se meu filho teria síndrome de Down ou não. O que importava era o carinho e o amor que a gente tinha por ele. E daí a gente foi descobrindo.
Crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que essa alteração genética lhes impõe. Como têm necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais. O objetivo deve ser sempre habilitá-las para o convívio e a participação social. Depois, quando ele nasceu, nós fizemos o cariótipo, deu que realmente Francisco tinha síndrome de Down. Daí foi aí que nós fomos procurando ajudas. Nós começamos a procurar médicos especialistas. Nós levamos ele no Dr. Zan Mustak, lá em São Paulo. Foi indicado por uma outra mãe que tem uma filha com síndrome de Down também. Nós levamos ele lá no Dr. Zan. O Dr. Zan falou que eles iam se desenvolver normal. Pois é, eles se desenvolvem normal, igual uma criança normal. Porém, temos que fazer uma estimulação precoce neles. A estimulação é feita pela terapia ocupacional. Francisco fazia terapia ocupacional desde 15 dias de vida. A gente levou Francisco na terapia ocupacional. A terapia ocupacional falou que ele ia se desenvolver normal. Francisco andou com 1 ano e 3 meses. Ele engatinhou com 9 meses. Francisco praticamente tem um desenvolvimento normal, igual qualquer criança. Hoje, Francisco faz fonoterapia ocupacional e natação. A gente faz a fono aqui em Igaraçu. Terapia ocupacional a gente faz lá em Jaú. E natação a gente faz aqui em Igaraçu. E eles se desenvolvem. Francisco acompanha muito bem o desenvolvimento. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia, com Karina Cato e Daniele Varandas. Semana passada nós comemoramos o Dia da Oração e este é um período, não é, Karina, que nós precisamos de muita fé. Com certeza, Dani. E é hora de nos apegarmos à nossa fé e também à nossa esperança de dias melhores. Por isso, o apóstolo da comunidade apostólica Ventos de Avivamento nos enviou uma mensagem com esta temática para que a gente consiga acalmar os nossos corações. E você confere agora. Olá, amigos do programa Integração Regional, em especial a Karina, muito obrigado pelo convite. Eu sou o pastor Paulo, da comunidade Ventos de Avivamento de Jaú. É um privilégio poder participar deste programa, compartilhar com vocês a palavra de Deus, não é? Afinal de contas, estamos vivendo dias difíceis, não é? Dias que temos sido assolados com tristeza pela perda dos nossos queridos, em função dessa pandemia que já praticamente 1 ano tem nos assolado, não é? Mas os nossos olhos, eles precisam estar continuamente no Senhor. O salmista escreveu no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. O profeta Isaías declarou no capítulo 64, no versículo 4, nunca se viu, jamais se ouviu desde a antiguidade um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Bem verdade é que com as circunstâncias diversas que estão surgindo diante de nós, sejam os problemas na área da saúde, os problemas financeiros e até mesmo as dificuldades que têm assolado as pessoas com o seu trabalho, no dia a dia com as suas finanças, não é? Nós temos a tendência de focar os nossos olhos nas situações que estão diante de nós. Quero te convidar para que você levante os seus olhos ao Senhor, até porque o apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, ele disse que as nossas bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Ou seja, se elas já foram liberadas, significa então que nós temos que alcançar essas bênçãos que estão nas regiões celestiais. Levante os seus olhos para o Senhor. Sabe, peça para que Ele seja a sua força, espere nele, ganhe força para você subir como asas, como águia, e você alcançar o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Não se esqueça, João 3,16 é o versículo que nós temos como cabeceira da nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor de mim, por amor de você. Ele se fez maldição na cruz, Ele se fez maldito por mim e por você,
para que pudéssemos ter vida e vida essa abundante. Que a abundância de Deus e que a vida de Cristo esteja sobre você, sua casa e sua família. Deus te abençoe, fique na paz e que a palavra do Senhor seja bênção sobre a sua vida todos os dias e que Ele mesmo levante o seu rosto de você e te dê a paz. Deus te abençoe. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia, com Karina Cato e Daniele Varandas. E o Integração Regional dessa sexta-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Boa noite para você que nos acompanha aqui no portal RC1, o programa Integração Regional. Aproveite para compartilhar aí na sua rede social e na semana que vem estamos de volta. Se você tiver uma sugestão de reportagem, manda aqui pra gente, coloca aqui embaixo nos comentários no Facebook e a gente está à disposição para contar a sua história. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá! Tchau! Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais, com Karina Cato e Daniele Varandas.